8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Amém? Amém. Altíssimo Deus, Senhor, em teu nome, Senhor, eu peço para ti, meu Pai, graça, sabedoria e entendimento, que tu possa, meu Deus poderoso, nos abençoar pela tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, pode se aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós vamos assim, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, titular essa mensagem, né? De como nós ter a certeza da salvação. Porque a gente falar de Jesus, a gente pregar de Jesus, a gente anunciar Jesus, e a gente, não é verdade, termos a certeza da salvação, nós precisamos fazer o que diz a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, ela diz para nós examinarmos a nós mesmos. É o que nós vamos ver aqui na hora da Santa Ceia. Nós precisamos fazer um autoexame em nós mesmos, para nós ter certeza da salvação. E logo no versículo que começa aqui, o 5, que ele diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Glória a Deus. Em outra passagem, o Senhor diz, né, que o coração do homem, ele vai estar aonde está o seu tesouro. Aleluia. Né? Agora, de que maneira eu estarei inclinando para as coisas da carne ou para as coisas do Espírito? Aí depende de cada um de nós, né? Um dia tem 24 horas. Vamos imaginar nós, do tempo em que estamos acordados, o que mais tem ocupado a minha mente? O que mais tem ocupado a minha vida? Se a minha vida, eu tenho me ocupado mais com as coisas de Deus, com as coisas que permanecem, que seja um hino, que seja uma mensagem, que seja uma leitura da palavra de Deus, eu estou me inclinando para as coisas do Espírito. Amém, Jesus. Eu estou sempre me inclinando para as coisas que agradam a Deus. Mas se a minha mente, não é verdade, ela está sempre ligada para as coisas que perecem, né? Para as coisas que não edificam a Deus, então nós temos que tomar cuidado. Porque aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Então, se o nosso coração está na casa do Senhor, que nós possa pensar, como diz a Bíblia, buscai as coisas que são lá do alto. Glória a Deus. Buscai as coisas que são de Deus, né? Que nós, no nosso tempo que nós tiver, não é verdade? Que nós possamos se preocupar cada vez mais com as coisas de Deus. Aleluia. Eu tenho tempo, eu vou meditar nessa palavra, eu vou fazer uma oração para aquele homem. Eu estou com tempo, eu vou aprender um hino da palavra de Deus. E aí eu estou me inclinando para as coisas do Espírito. O Espírito de Deus está sempre me fortalecendo. E aí eu estou, não é verdade, crescendo dentro de mim a certeza da vida eterna. A certeza do que eu estou fazendo, eu estou caminhando para a glória de Deus. Porque aqui no versículo seguinte, ele mostra para nós, porque ele diz:
Porque os que são segundo a carne, ele inclina para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E ele diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Glória a Deus. Irmãos, quanta gente hoje está buscando a paz aonde não tem paz, está buscando a vida aonde não tem vida. Glória a Deus. Não tem paz aquele que não tem Jesus, porque a paz está em Jesus. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo diz que Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Está vendo? Ele é o príncipe da paz, a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus também diz mais. Diz, olha, a paz que eu vos dou, o mundo não vos dá. Não adianta. O mundo, ele existe uma paz muito rápida, momentânea. Mas a paz de Cristo, ela é constante na nossa vida. Glória a Deus. Você sabe o que é? As pessoas estão tudo ali atribuladas com aquela luta, e você está ali, ó, somente crendo no Senhor Jesus, somente confiando no Senhor Jesus, somente, não é verdade, alegrando de saber que você tem um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que Ele está ouvindo o seu clamor. Enquanto aqueles, não é verdade, que não tem esse Deus que nós temos, irmão, ele está se inclinando, não é verdade, como diz, olha, para a morte. Mas nós que temos o Senhor, estamos nos inclinando para a vida, porque Ele sim é o dono da vida. E Ele diz assim, olha, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Irmãos, a lei da carne, ela não vai sujeitar a lei de Deus. Existe uma guerra entre nós, né? Pode ver, o apóstolo Paulo disse que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal está sempre presente. Tem muita gente, irmão, se for para nós satisfazer a vontade da carne, a carne nunca vai saciar o constante. Ela vai estar sempre querendo se saciar. Por isso que a carne, ela não consegue obedecer à lei de Deus, porque a lei de Deus é oposta da carne. Se nós for citar aqui, né, são inúmeros os desejos da carne, são inúmeros, não é verdade, a vontade de satisfazer a carne. Mas essa satisfação, ela leva nós para a morte. Mas nós, graças a Deus, como diz aqui a palavra de Deus no versículo seguinte, que vós, porém, não estáis na carne. Isso quer dizer, nós não estamos na carne, irmão, mas nós estamos no Espírito. E Deus, e o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus, ele habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Tá vendo? Então, irmãos, se o Espírito de Deus, ele habita em nós, se o Espírito de Deus, ele está em nós, nós, graças a Deus, temos, como ele mostra para nós, né, a vida com Cristo. E para nós continuarmos tendo uma vida com Cristo, irmão, lembra, a nossa mente, o nosso desejo, a nossa vontade tem que estar como diz a palavra. A palavra do Senhor diz, olha, examinais as Escrituras e cuidais de nela, porque nela a vida eterna. E ele ainda continua. Na palavra de Deus nós conseguimos ter o prazer da lei do Senhor, não é? Nós, quando meditamos a palavra de Deus, estamos tendo prazer na lei do Senhor. Aleluia. Estamos tendo alegria na lei do Senhor. E nós, irmãos, que fomos chamados para a sua gloriosa luz, nós temos que permanecer constante nesse palavra do Senhor. Porque, irmãos, cada um de nós dará conta da nossa alma para Cristo. Viu? Cada um de nós.
Por isso que cada um de nós, irmão, precisamos zelar pela nossa salvação. Zelar pelo chamado que Deus nos chamou e zelar por aquilo que o Senhor quer nos dar mais ainda. Aleluia. Mas para isso, a minha mente, Glória a Deus. ela tem que estar ligada no Cordeiro de Deus. Aleluia. O meu coração Glória a Deus. tem que estar ligado às coisas de Deus, É verdade. né? Por quê? Porque se o meu coração, a minha mente estiver ligada com as coisas de Deus, eu estou cada vez mais amando esse Cristo. Cada vez mais, não é verdade? Colocando a carne por terra e colocando o Espírito de Deus na minha vida. Deus, Porque hoje, né, irmão? Eu sei que nós temos muita correria do dia a dia. Eu sei que nós temos muitos a fazer. Mas para nós ter certeza da nossa vida, nós precisamos examinar nós mesmos e saber o que eu quero para a minha vida. É a salvação com Cristo. O que eu quero para a minha vida é a alegria de estar servindo a Cristo. Porque somente aquele, irmão, que está no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, que ele pode, na verdade, explicar o que é estar na presença de Deus. Glória a Deus. Né? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa mensagem.